Bom, galera, nós estamos aqui na estradinha de terra indo para a fazenda Ipanema, que foi a primeira fazenda de minérios aqui no Brasil que começou a produzir as armas brancas, da época de 1800. Como vocês podem ver, a estradinha é bem simples, bem rudimentar, e a gente pode perceber a importância histórica dela, porque por aqui, por essa estradinha, passaram muitos negros africanos, muitos imigrantes. Uma curiosidade é que a fazenda de Ipanema foi a primeira a receber imigrantes aqui do Brasil. Como vocês podem ver, a importância histórica dela é tão grande que ela virou ponto turístico da cidadezinha de Peró, que é onde ela se localiza. Bom, vem com a gente e vamos conferir lá como que é essa fazenda. Logo na entrada da fazenda, a gente já pode perceber as antigas casas dos colonos, que aqui residiam. Junto com o desenvolvimento da produção, veio o desenvolvimento estrutural da fazenda também. E uma das preocupações deles era escoar a água da chuva. E eles fizeram canaletas, como vocês podem ver, que desaguam na represa artificial. Uma curiosidade, que essa foi a primeira represa artificial do Brasil. Aqui a gente tem um relógio de sol com as indicações dos pontos cardeais. Reza a lenda que um monge católico pediu para rezar uma missa aqui na fazenda, que era governada por protestantes. E os protestantes não permitiram que ele rezasse essa missa. E ele amaldiçoou perfeitamente esse ponto aqui. E hoje, alguns celulares não funcionam exatamente nesse ponto. Porém, os cientistas dizem que essa falha nos celulares se dá devido aos minérios que existem na região. O meio de transporte utilizado na época para escoar o metal do morro até aqui eram os trens, como vocês podem ver, preservado até hoje. Só que além do trem, tinham os vagões. Segue a notícia. Aqui do lado, a gente tem um pequeno vagão que foi usado na época para escoar os minérios para a fazenda, para eles serem transformados em armas brancas. Grandinha. Chegamos num ponto muito importante da nossa visitação. Como toda propriedade da época, essa não era diferente. Chegamos à Casa Grande, onde o senhor colonial, o dono da propriedade, residia com sua família. Infelizmente, a gente não vai poder entrar na casa para mostrar para vocês porque ela está interditada. Mas bem aqui, embaixo do teto, a gente já pode perceber um clima mais ameno, porque eles se preocupavam com a térmica da casa ao construí-la. E aqui, ao lado, a gente tem a capela, que infelizmente também a gente não pode entrar para mostrar todos os santos que eles expunham, que éramos considerados, e até são considerados padroeiros do Brasil. Imaginem quantas situações, quantas discussões, quantas alegrias já não se passaram nesse ambiente. Aqui a gente tem o porão, logo embaixo da Casa Grande, que aqui eram aprisionados os escravos da casa. Bom, galera, é um clima muito pesado aqui, realmente. Observando dali de dentro, é uma situação extremamente torturosa. Eu fico imaginando como que os escravos se comportavam aqui, é realmente uma barbárie. A importância da fazenda era tão grande que Dom Pedro I, filho de Dom João VI, veio se acomodar na fazenda. Extra! Imperador Dom Pedro II, neto de Dom João VI, visita a fazenda Ipanema. E a preocupação do administrador foi tão grande que ele fez uma ala diferente e nova, como se fosse uma extensão da Casa Grande, exclusivamente para acomodar Dom Pedro. Estamos agora em frente à ala feita exclusivamente para Dom Pedro. Como vocês podem ver, é muito grande, tamanha importância do nosso imperador. Gente, por essa porta já passou o Dom Pedro. Olha a importância. Essa é a árvore que tem na área de convivência da extensão feita para Dom Pedro. Essa árvore tem história para contar, hein? Queria ser ela para ter visto tudo que passou. Bom, seguindo por aqui, pega a notícia. A gente tem os banquinhos feitos para que eles pudessem ficar no momento de lazer. Olha a importância histórica disso aqui. E daqui eles poderiam observar a vista da primeira represa artificial feita no Brasil. Essa represa foi encomendada pelo administrador da fazenda e foi construída por um sueco. É um clima muito pesado aqui na beira da represa, porque nessa represa morreram muitos escravos.
A represa ela foi construída logo no começo, ela é muito funda, porque os negros eles tentavam fugir por ela, e logo no começo eles já se deparavam com a profundidade e tinham que nadar muito. Eles tinham bolas de metal amarrado em seus pés para que a fuga fosse dificultada. Caso eles conseguissem passar nadando, no meio da represa, a profundidade é muito pequena, e aí eles teriam que andar em pé. Quando eles andassem em pé, já estariam os guardas preparados para atirar neles com as armas. Ou seja, pela represa não tinha escapatória. Junto à produção de armas brancas, surgiu a necessidade de guardá-las. E aí daí surgiu a Casa da Guarda, onde eram armazenadas as armas brancas e aprisionados os ladrões que estavam roubá-las. Essa porta foi feita para homenagear o visitante ilustre que veio à fazenda. Aqui a gente pode perceber a riqueza de detalhes maçônicos na porta. É nítido a diferença de períodos em que essa porta foi feita para os dias de hoje. Percebam a escrita de Brasil, com Z. Aqui, exatamente nesse salão, Princesa Isabel, a libertadora dos escravos, deu a primeira festa, o primeiro baile dela no Brasil. Agora a gente vai subir no mezanino, a parte superior do salão que a gente havia mostrado. Essa escada aqui, feita de ferro, foi produzida aqui na fazenda. Chegamos. Como vocês podem ver, o mezanino é bem grande. E aqui, chega uma notícia. A gente tem uma vista panorâmica para aquela represa. Olha que bela vista. Digno de um imperador, não é não? A utilidade de luminosidade desse poste hoje é nula, mas a utilidade histórica dele é gigantesca. Feito aqui na fazenda, esse poste sobreviveu, digamos assim, ao tempo e até hoje está aqui para contar a história dessa fazenda. Aqui, como vocês podem ver, é uma área superior à região mais para baixo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, onde os escravos trabalhavam e produziam. Nessa área ficava um pessoal que observava a produção deles, estava tudo certinho, e caso não estivesse, eles desciam e açoitavam os escravos e descia chibata neles. Na construção da fazenda, foi contratado engenheiros do mundo inteiro, e é nítido o desenvolvimento de construção que eles tinham. Observem a simetria das janelas, como é perfeito. Como pode uma janela feita na época de 1800 poder se sustentar até hoje? Veja que tudo era construído com pedras, às vezes esculpida, às vezes não. Eles tinham uma espécie de cimento próprio deles, que na verdade não é igual ao cimento que a gente tem hoje, óbvio. Mas, como vocês podem ver, é bem resistente para aguentar até hoje, hein? Você deve estar se perguntando, por que o motivo da represa? Simples a resposta. Assim que eles fundiam o ferro, eles precisavam voltar ao estado sólido. Se essa volta fosse demorada, o ferro ele se trincava, às vezes ele mudava de formato, enfim, tinha essas desavenças, vamos dizer assim. Mas se o ferro voltasse rapidamente para o seu estado normal, ele não aconteceria nenhuma mudança. Qual que era a solução para isso? Água. Por isso eles fizeram essa represa. Eles foram no rio, represaram e trouxeram a água do rio para cá. Essa água desce por aquele tonel, por aquele buraco, que tem aquela barragem para a represa, e a água desce e aqui corre um poço. Debaixo da gente aqui corre um rio. Posicionou. Na verdade, essa madeira que está colocada é só para segurança. Aqui debaixo tem um poço muito fundo, onde eles esfriavam o ferro. Aqui é a região onde realmente os escravos trabalhavam. Aqui, como vocês podem ver, temos as máquinas onde eles trabalhavam. Segue a notícia, vem aqui, vamos mostrar. Mas infelizmente a gente não tem as informações precisas para o que realmente essas máquinas eram utilizadas.
E aqui a gente tem a cachoeira que se formou devido ao desvio do rio. Olha que maravilha! Em 1830, o minério já veio do morro. E agora, como que a gente vai fazer? Qual foi a solução? Fundição do minério para poder moldá-lo. Aqui a gente se encontra na frente dos fornos. Deem uma olhada no tamanho das fornalhas da Fazenda Ipanema. Segue a notícia, porque agora tem uma informação muito curiosa para vocês. Aqui a gente está embaixo de onde desceu o ferro derretido. E há relatos de que essa porção de ferro no chão, toda suja, são as últimas gotas de ferro produzidas pela Fazenda Ipanema. Esse aqui é um pedaço do pelourinho que sobrou. Era aqui onde os escravos eram amarrados e chicoteados pela desobediência na hora do trabalho ou com alguma pessoa que era superior a ele. Essa aqui era uma área de transição dos escravos. Os escravos vinham de toda essa região, de lá para cá, daqui para lá. Então, essa aqui era um ponto de referência para que o escravo que fosse açoitado aqui fosse como exemplo para os outros. Essa aqui é uma segunda usina de refino. Nessa usina foram fabricados munições e 3 canhões que foram utilizados pelos liberais na sua revolta aqui no Brasil. Uma curiosidade sobre essa refinaria, segundo a refinaria, é que os trabalhadores dela foram os prussianos. E foram os primeiros trabalhadores escravos aqui da fazenda que foram permitidos a viajar com as mulheres e com os filhos, quebrando assim o cenário de masculinidade aqui na fazenda, porque até então só homens trabalhavam aqui como escravos. Nós estamos aqui com o Márcio, que é condutor ambiental aqui da fazenda. Márcio, meus parabéns pela estrutura que vocês têm aqui. É uma atitude bem legal de vocês de passar a história do Brasil pra gente. Eu gostaria que você finalizasse falando do horário de visitação daqui. O horário para o visitante visitar essa floresta nacional é das 8 às 17, com entrada até às 16. Márcio, muito obrigado. Bom trabalho pra você aí. E venham visitar aqui, galerinha. Valeu! Obrigado, eu. Inscreva-se no nosso canal, segue a notícia e acompanhe toda a nossa programação. Aproveite e assista ao nosso próximo vídeo, gravado no Instituto Butantan. E não se esqueça, segue a notícia! 18 de abril, às 20:01 da tarde, sexta-feira. E a gente vem no Instituto Butantan.